Bora lá então, senhoras, para nossa aula 2, rompendo a linha. Ah, meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Tô sentindo que essa aula vai pegar fogo. Tô sentindo que ela vai ser linda, que ela vai ser intensa, que ela vai ser profunda. Tô sentindo que essa aula vai realmente atingir o coração de vocês de uma forma inexplicável. Por quê que eu tô sentindo isso? Porque eu tô sentindo o campo de vocês. Tem aceleração, tem suor na mão, tem animação, tem vontade de viver um novo. Mas também tem uma coisa. Que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. E muito bem trabalhado. Bom, sejam todas muito bem-vindas. Quem estava aqui ontem, escreve aí pra mim, estava aqui ontem. Quem tá chegando agora, escreve, tô chegando agora. A gente quer receber vocês. Literalmente aqui na sala da minha casa, no sofá aqui de casa. Eu aprendi muitas coisas nessas 11 turmas. Essa vai ser a nossa 11ª. E eu acredito que eu tenha aprendido uma das maiores lições. O simples é o essencial. Durante esse caminho do empreender, do colocar pra fora aquilo que é a minha missão, do encontrar a missão, eu andei por muitos lugares. E eu gostaria que a gente pudesse trabalhar esses lugares aqui na aula de hoje. Obrigada, amor. Lugares que são muito importantes para todas nós. Então, quem estava aqui ontem, seja muito bem-vinda. Quem está chegando agora, também seja muito bem-vinda. Vocês podem simplesmente colocar suas cidades e, se vocês me permitem, que eu entre na casa de vocês. Eu peço permissão agora para que a gente esteja juntas durante essa 1 hora. Eu vou tentar não passar muito disso, porque amanhã a gente também tem a finalização do nosso desafio. Mas o tema de hoje vai ser um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre medo. Hoje a mensagem que eu quero trazer para vocês é rompendo a linha. Rompendo a linha do quê? Rompendo a linha do medo. Eu quero te falar o que realmente você precisa fazer. Qual é o direcionamento? Por que as coisas não acontecem para você? Ontem, recapitulando o nosso desafio, para você que não estava aqui e não assistiu, nós falamos das lealdades familiares. Expliquei para você sobre a importância do nascimento, o quanto o nosso vínculo com a nossa mãe é extremamente profundo, o quanto o movimento interrompido em direção à mãe faz com que você não consiga acessar determinadas coisas, o quanto olhar para sua criança é necessário, porque enquanto você não olhar para sua criança, você não vai conseguir ser adulta. E aí a gente vai falar hoje sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre poder, sobre posicionamento, sobre ir para a vida. E enquanto você não for adulta, enquanto você não olhar para essa criança, enquanto você não olhar para esses fios e para essas linhas que te seguram, eu sinto muito, mas você não vai conseguir caminhar. Obrigada, amor. Olha, gente, até água. Então, me contem como foi para vocês ontem. Me contem aqui. Fico feliz que eu possa ter permissão de entrar na casa de vocês, que eu possa ter permissão de entrar no coração de vocês. A gente prepara as aulas, mas quando vai chegando próximo, sabe? Eu vou sentindo o campo de vocês. Hoje, mais cedo, inclusive, nós constelamos o campo das nossas rainhas para que a gente consiga sentir realmente o que vocês precisam.
Todas as vezes que eu inicio uma palestra, que eu inicio uma live, que eu inicio uma aula, eu peço pro Divino Espírito Santo que eu não fale aquilo que eu quero falar, mas que eu fale aquilo que quem está em casa precisa ouvir. E é assim que ele me conduz. Então, eu realmente acredito que o campo que nós estamos formando hoje é a condução de uma grande missão. Então, antes da gente falar, que é amanhã, né, sobre propósito, sobre missão, sobre como executar os meus propósitos, sobre como direcionar, sobre o como, a gente precisa falar sobre o quem. E a gente precisa falar sobre duas emoções básicas. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser uma aula para adultas. Porque eu entendo que as crianças ficaram em casa ontem. Eu entendo que as crianças ficaram dormindo ontem. Posso dar uma aula para adultas hoje? Ontem a gente olhou para as nossas crianças, a gente olhou para as nossas meninas. Ai, Ana, mas eu não consegui, eu ainda tô lá na criança, eu ainda tenho que trabalhar aquele meu trauma de criança. Aí a senhora vai entrar na T11 e a gente vai ter um mês juntas, a gente vai ter constelação, vai ter exercício, vai ter todo um aparato para trabalhar com sua criança. Infelizmente, este é o tempo que nós temos aqui e por equilíbrio de troca entre dar e receber, nós vamos respeitar aquilo que é possível dentro do tempo gratuito. Pois pronto, entendendo que para embasarmos a criança foi o suficiente ontem, hoje nós vamos começar a falar com a adolescente para adulta. Então é isto. Adolescente para adulta. Primeira coisa que a gente precisa entender. Por qual razão as pessoas não têm sucesso? Por qual razão as pessoas não conseguem ser milionárias? Por qual razão, em um país onde nós temos milhões de pessoas, apenas 1% da população faz mais do que 20 mil reais por mês? Por qual razão, apenas 5% da população faz mais de 5 mil reais por mês? Por qual razão? Ah, é porque essas pessoas têm menos sorte? Ah, é porque essas pessoas têm menos conhecimento? Ah, é porque essas pessoas tiveram famílias e destinos difíceis? Ah, é porque essas pessoas... Eu vou dizer uma coisa bem sincera pra vocês. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas cadastradas nesse desafio. 22 mil pessoas apertando um botão e dizendo: quero me desenrolar. Quero me desenrolar. Quero mudar minha vida. Aí a gente abre a aula gratuita e as criaturas vêm quanta? Vem 5.700. Aí a gente começa o segundo dia e vem quantas? Metade do que tinha ontem. Vocês têm ideia disso? Metade do que tinha ontem. Que tristeza. Eu não sou uma pessoa sobrenatural. E eu tô vendo várias pessoas que eu conheço aqui. A Dani não é uma pessoa sobrenatural. Muitas alunas nossas, e se você já foi aluna minha, coloca aqui. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Coloca aqui qual que é a sua turma. A Paola não é uma pessoa sobrenatural. A Andri não é. A Dani também não é. Mas eu consigo saber a história de cada uma que tá aqui. E o que faz elas umas mulheres, sim, aos olhos dos outros e do mundo, sobrenaturais. A Dani tinha medo de falar em público. Teve muitos problemas na infância. Coisas que realmente podem ser caracterizadas como traumas gravíssimos. E ela se tornou a primeira milionária da sua família abrindo a cara na internet e vencendo o medo de falar em público.
trabalhando os seus traumas, trabalhando o feminino, colocando o marido pra trabalhar com ela. Tá aqui? Ela precisava estar aqui? Não precisava. A André também. Depois de mais de, 12 anos ou mais dentro de um emprego, ela rompeu a linha do medo e pediu demissão do trabalho para empreender no sonho dela. Quando ela chegou na turma 8, ela tinha vergonha de dizer que ela vendia itens de sex shop. E eu lembro até hoje que eu abri a câmera dela e o microfone e ela perguntou como ela faria aquilo. E dentro da turma, ela já vendeu os primeiros itens, ela já vendeu as primeiras coisas, ela já começou a trabalhar com o Instagram dela e hoje ela tá dentro do Master. Por 2 anos consecutivos, ela foi patrocinadora oficial do Encontro Nacional e caminhando para ser a primeira milionária da família dela. Mas sabe qual é a diferença? Essas pessoas não se preocuparam como. Elas entenderam o quem. Paola tinha absolutamente todos os motivos dentro da família dela para ela não querer olhar para a dor dela. E ela foi olhar. E ganhando bebê, mandou foto e estava preocupada como ela iria participar das aulas, ainda assim com a criança pequena. Esse é o tipo de gente que eu quero aqui. Então, se você é esse tipo de mulher, por favor, continue. Mas se você é do tipo que desiste, é do tipo que se alimenta de migalha, é do tipo que fica rodando de live em live para ver se descobre alguma estratégia ou algum mistériozinho, é do tipo que fica só consumindo e achando que você vai tratar suas feridas emocionais, as suas dores e fazer realmente milhões, se você não quer pagar o preço, pode ir embora. Porque isso é criança e nessa live de hoje não entra criança. Não entra criança. A gente precisa, dentro do nosso país, acordar para a realidade. Ah, mas o problema são os meus pais. Ah, mas o problema é meu marido. Ah, mas o problema é que o rolo é sempre do outro. Não. Não, não, não. De quem é o rolo? De quem é a responsabilidade por fazer o que tem que ser feito? É nossa. E muitas vezes vocês ficam assistindo lives, assistindo vídeos, se alimentando de migalha, achando que vai ser uma migalha que vai virar alguma chave milagrosa na vida de vocês e que vai desenrolar a vida de vocês. Não vai. Não vai. E se não for eu pra falar isso pra você, você vai cair no xalalá de alguém que vai dizer: fique rico na internet. Coloque sua missão e seu propósito. Quantas de vocês, gente? Foi isso que a gente viu hoje de tarde na constelação. Eu tô falando isso do fundo do meu coração porque eu vi o sofrimento de vocês em uma constelação. Agora eu quero confirmar se esse sofrimento que eu vi no campo é real. Porque eu vi vocês paralisadas, eu vi vocês com medo, eu vi vocês machucadas de outras promessas, de outras pessoas, de outros tantos conteúdos consumidos, comprados, não assistidos. Eu vi vocês se sentindo pequenas. Pelo amor de Deus! Desde quando tu é pequena? Quando que foi que você esqueceu de você? Nessa loucura toda de internet, de rede social, de vamos fazer as coisas e todo mundo ensina tudo. E aí você pensa, mas e eu? O que eu vou ensinar? Eu não tenho nada para ensinar. Quem sou eu para falar? Eu nem tenho como ensinar ninguém. Eu tô presa nos meus rolos. E quanto mais você acha que você não tem o que ensinar, que você não tem o que falar, que você não tem o que fazer, mais você se enrola. Porque você tem medo. Porque você está delegando a sua vida, a sua responsabilidade, o seu dinheiro, o seu trabalho
a sua felicidade, a sua missão para alguém. Alguém que vai fazer a minha marca, alguém que vai fazer a minha identidade. Como que alguém vai fazer a sua identidade? Se alguém chegar e falar assim, você tem que trocar, como já falaram pra mim. No início, há uns 5 anos atrás, eu fui num podcast. Eu devia ter uns, sei lá, tava bem no início, foi 2019, quando eu resolvi botar minha cara na internet. E eu fui num podcast e uma mulher falou assim pra mim, você precisa cortar o seu cabelo. Porque o seu cabelo cacheado passa muita acessibilidade. E você precisa cortar o seu cabelo e deixar o seu cabelo liso. Porque aí você vai ter mais posicionamento pra sua marca e pra sua identidade. Eu saí de lá falando, é o caralho que eu vou cortar meu cabelo. Sabe por que eu não vou cortar meu cabelo? Porque eu já tive cabelo Chanel. Porque eu já cortei o cabelo, porque eu já usei óculos, porque eu comprei o livro que todo mundo lia na faculdade, eu usava o terno preto que todo mundo usava no direito. Pra quem tá chegando agora não sabe, fui advogada há muitos anos. Muitos anos. E aí? Pra pertencer, eu cortei o cabelo, eu usei terno, eu falei difícil, eu adoeci. E eu tentei me vestir de uma coisa que eu não era. E assim como eu falei ontem, que a crise que assola o século XXI é a ferida materna, e essa é uma bandeira e é uma paixão e é algo que arde no meu coração e que eu tenho certeza do que eu tô falando. Essa mesma ferida materna, essa mesma ferida feminina que colapsa a nossa sociedade hoje em dia e que atinge não só a mim, mas a vocês. Ontem nós éramos 6.000 mulheres com a mesma dor. E se eu perguntar e sentar na sua frente, qual é a tua dor? Vai ser a mesma de cada uma de vocês aqui. Um dos sintomas dessa ferida materna é a falta de identidade. Eu não sei quem eu sou. E aí vem, né? Se eu estou colada com minha mãe, se eu estou emaranhada com as minhas questões familiares, se eu ainda preciso do olho do outro para aprovar quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu só tô querendo agradar. E isso é muito profundo. Como que eu vou conseguir cortar e sair? Como que eu vou conseguir mostrar qual é a minha missão para o mundo? Como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas comprem de mim? Como que eu vou conseguir fazer com que elas se encantem com o meu projeto, com o meu movimento, com a minha vida? Se eu não sei quem eu sou. Se eu ainda tô presa nesse cordão umbilical onde eu ainda acho que sou minha mãe. Onde eu ainda acho que eu tenho que agradar o outro. Onde eu me conecto com o outro e eu só existo se o outro existe. Eu só existo se o outro existe. Então, eu só fico feliz se eu posto e alguém curte. Eu só me sinto realizada se eu escrevo e alguém comenta. Porque se eu escrevo e ninguém comenta, logo o que eu penso? Que eu sou uma burra. Mas eu não sei? Será que existe algo dentro de mim que realmente precisa que o outro me diga que eu sou inteligente? Se eu boto uma roupa bonita e o meu marido não me elogia. Se eu vou num lugar, e quantas vezes, gurias, eu falo disso porque eu passei por muito tempo disso. Cada uma tem a mentora que merece. Se hoje essa é a minha missão, se hoje esse é o meu trabalho, se hoje é isso que eu consigo olhar pra você e falar, é porque eu sei o preço que eu paguei. E não foi em dinheiro. Foi em vida. Eu sei o preço que eu paguei. De chegar num lugar e gastar com roupa nova, gastar com salão e olhar pra sobrancelha das outras mulheres e pensar, meu Deus, minha sobrancelha tá horrível.
Porque eu tinha que achar alguma coisa do outro que era melhor que a minha. Eu tô feia, eu tô me sentindo mal. Chegava num ponto, mas num ponto dessa desconexão do seu próprio eu, que a mulher não consegue nem ver o próprio peso. Eu não sei se vocês passam por isso. Mas ela não consegue nem ver o próprio peso. Começa por aí. Ela não consegue ver os talentos que ela tem. Ela não consegue ver a beleza que ela tem. Ela não consegue ver nem o próprio peso. Ela precisa se medir através da outra. Então ela olha pra outra e pensa assim, será que eu tô desse tamanho? Será que o meu braço é como o dela? Será que eu sou assim? O que é isso? Onde a gente precisa usar o outro de espelho? Será que eu tô desse jeito? Será que eu me comporto assim também? Por que eu preciso de alguém para eu conseguir me medir? Vocês já pararam para pensar nisso? Faz sentido para vocês isso? Por que eu preciso de alguém para me medir? Por que eu preciso ser alimentada pelo elogio do outro? Por que eu preciso que o outro reconheça o quanto eu sou boa? As minhas alunas chegam aqui e falam, Ana, eu quero ser reconhecida. Eu quero reconhecimento. E a gente tem uma frase aqui dentro da nossa turma, dentro do nosso império, dentro do nosso clã. E eu quero que as rainhas me digam qual é a frase sobre reconhecimento que eu repito há 10 turmas há 5 anos. Qual é? Vamos ver se tem rainha aqui das turmas antigas. Vamos ver se tem rainha raiz aí, da nossa frase de reconhecimento. Falta de reconhecimento é o quê, senhoras? Me contem aqui. Me contem, que eu vou lá pegar meus bonecos que não estão aqui. Enquanto as minhas rainhas dão um banho desta frase pra vocês. Falta de reconhecimento é falta do quê, senhoras? Onde estão meus bonecos? Ah, estão ali. Falta de reconhecimento? Tá ali, ó. Rainha antiga tá sabendo das coisas. Falta de reconhecimento é falta de posicionamento. Olha o Jonas, meu primeiro rei. O primeiro aluno desse reinado. Falta de reconhecimento. Escreve essa frase pra te nunca mais esquecer. Quem é minha aluna, eu quero que fique ouvindo na cara, assim, ó, na cabeça, que durma com minha voz na sua cabeça. E toda vez que você pensar, ai, fulano não me reconhece, ai, fulana é ingrata, ai, Beltrano me disse querida, linda, maravilhosa, como diz o Jonas, gratidão. Não me pagou, me esqueceu, foi ingrato comigo, rompeu o cordão. Falta de reconhecimento é falta de posicionamento. É simples. Só que como que eu vou me posicionar se eu ainda acredito que se eu me posicionar e cortar a corda, o outro pode acabar com a minha vida? Isso é muito sério.
Por que você não sai das relações que te fazem mal? Por que você não sai dos grupos que só te sugam? Por que você não rompe com esse trabalho? Por que teve gente que não entrou aqui na live hoje? Quero saber, cadê esse povo? Bora! Vamos chamar esse povo pra trazer junto, gente. Bora, bora, bora. Quero vocês aqui com a mão no avião. E essa live só vai ficar salva se a gente passar da nossa meta de 5.000. Senão ela não fica salva. Vamos bater essa meta. Se cada uma chamar 2, a gente vira e vai pra 8. E agora virou meta. Porque aqui a gente precisa se posicionar. Então, se tá fazendo sentido pra você, se você tá recebendo alguma coisa hoje, pega esse aviãozinho e manda pra todo mundo que você conhece. Manda pra todo mundo que você conhece. Que eu vou falar qual é o primeiro passo do posicionamento. Antes de você entender sobre isso, tem muita estrada lá atrás. Tem muita estrada lá atrás. E a gente vai trabalhar isso hoje aqui. E tudo já é aula. Eu tenho certeza que só essa sequência aqui já foi uma grande aula de posicionamento. Bora aí. Enviou, escreve nos comentários. Fiz minha parte. Bora, 5.500, né? Pra ter um desafio, 5.500 e a gente deixa essa live salva. Então bora lá. Por que eu não faço? Por que eu não prospero? Por que eu não tô no 1% da população? Por que a Dani tem mais sorte do que eu? Por que a Sabrina tem mais sorte do que eu? Por que a André tem mais sorte do que eu? Por que a Ana tem mais sorte do que eu? O que o Jonas tem de especial, esse menino aí? Agora ficar aí andando de Porsche. O que o Felipe faz, hein? Que ele tem mais sorte do que eu. Vocês vão entender qual é o segredo da sorte nessa live. E vocês vão entender que esse segredo é gratuito. Só que existem pessoas, existem métodos, existem lugares onde você precisa acessar esse segredo. Esse segredo é gratuito. Mas se você estiver no lugar errado, com as pessoas erradas, eu sinto muito. Mas ele não fica lá. E ele vai te custar a tua vida. Viu que quando a gente consegue, quando a gente quer, quando a gente coloca força, a gente chega rápido? Tá chegando na meta. 5.500 eu deixo essa live salva. Ouro em pó. O ouro em pó. É claro que com certeza um dos ótimos segredos é ser mentorado por mim. Porque, sinceramente, tô pra ver solo mais fértil do que esse reinado e as coisas sobrenaturais que acontecem aqui. Mas começando o conteúdo, então. Primeira coisa que a gente precisa saber, então, é essa. Por que as pessoas não prosperam? Porque elas não querem pagar o preço. Ana, mas que preço é esse que todo mundo fala que a gente tem que pagar? Na verdade, essas pessoas estão pagando. Mas elas ainda não tomaram consciência disso. Vou exemplificar de uma forma muito clara. De uma forma muito clara. Se você decide algo, você paga um preço pela sua decisão. É completamente impossível você decidir algo e continuar no mesmo lugar. Exemplo. Decisão vem da palavra cisão. Ok? Circuncisão. Cortar ao redor. Decisão. Cisão. Corte. Rompimento. Então você tá aqui, ó, toda enrolada. Você tá aqui com as mesmas amizades, na mesma cidade, enrolada com as suas dívidas, enrolada com a sua família, enrolada com a sua ambiência, enrolada com o termostato financeiro que você já conhece, enrolada com as pessoas que você tá sempre ali te sugando, enrolada. Você precisa tomar uma decisão. Só que percebe que enrolada aqui no meio disso tudo, você acredita que isso aqui é sua vida?
Você simplesmente acredita que isso aqui é sua vida. E que se você romper essa corda, se você começar a cortar essa relação que não faz bem, esses grupos de WhatsApp, se você desagradar, se você não ir, não vou. Se você começar a falar seu preço, se você dizer que esse cliente não dá mais esse cliente e repassar ele para outra pessoa, se você realmente olhar até mesmo para o seu marido e dizer: eu sou eu, você é você, eu tenho minha vida, você tem a sua. Olha o que vai acontecendo. Só que corre um sério risco de você ficar sem nada. Corre um sério risco de você não ter distração. E é disso aqui que tu tem medo. Porque é muito mais fácil eu inventar que eu não consegui vir, eu dizer que alguma coisa me prendeu, eu falar que eu perdi, Ana, grava pra mim. É eu inventar rolos pra fazer, é eu pegar um monte de trabalho voluntário, é eu encher a minha agenda com gente que não me paga, é eu falar que eu tô sobrecarregada, que eu não consigo fazer post, é eu inventar que o meu marido não me reconhece, é eu ficar fazendo tudo para os outros me validarem. É muito mais fácil. Só que ao invés de você pagar em dinheiro, você paga com vida. Quando você tá livre para receber suas coisas, você começa a entender o jogo do dinheiro. Onde você começa a pagar com dinheiro o que é do dinheiro e com vida o que é de vida. Quando você tá enrolada, você tá pagando só com vida. Então, essas pessoas que não vieram, essas pessoas que não concluem as coisas, essas pessoas que se enrolam, elas estão pagando. E a gente tem um lema aqui dentro da nossa escola, que é: custa muito caro não ser uma rainha. E eu vou contar pra vocês um pouco sobre como era a minha vida e como era a vida de outras rainhas aqui, pra vocês entenderem e ilustrarem isso. E onde que foi a chave que virou e com quem? Com quem? Quem foi o meu mentor? Porque tem muita gente que me pergunta: Ana, quem é o teu mentor? Ana, cursos com quem você fez? Ana, qual é o teu segredo? Ana, como você faz o que você faz? Quem? Quem que ensina a Ana? Quem que move ela? É o marido dela? Até isso eu já ouvi. Que não fui eu que paguei o preço do meu sucesso. Eu ouvi que quem tinha pago o preço do meu sucesso era meu marido. Mas ele é médico, né? Então pra ela foi fácil. Porque foi ele, né? Esse tipo de gente, sabe que tipo de gente é? É esse tipo de gente que não enxerga a vida sozinho. Todas as vezes que falarem que você não é digna de ter suas coisas, que tem alguém que te ensina, que tem alguém que fez algo por você, que tem algo por trás daquilo que você faz, tenha certeza. Vou até tirar os comentários para vocês entenderem essa chave, porque isso daqui é uma chave para a vida. Todas as vezes que você olhar para uma pessoa de sucesso e pensar que existe algo por trás dela, que existe uma linha que alimenta ela, que existe um marido que alimenta ela, que existe alguém que ensina ela, que existe algo, um segredo, um mistério que nutre ela ou que fez ela, que agora virou moda no digital, essa palhaçada do fulano me fez, fulano que fez a fulana. Toda vez que você ouvir esse tipo de coisa ou você pensar isso de alguém, deixa eu te contar uma coisa, você ainda tem transtorno de imagem.
E a grande maioria do mundo tem. E eu também já tive. Como assim, Ana, transtorno de imagem? Você ainda tá presa naquela mecânica mental de achar que a pessoa é uma criança e precisa de outra para existir. Aquilo que a gente trabalhou na aula de ontem. Então, enquanto você pensar que é uma pessoa que vai fazer o seu relacionamento ser feliz, você tira de você o poder de ser feliz. Enquanto você pensar que a responsabilidade de resolver os seus rolos é de um mentor, é de um professor, é de um marido, é de alguém que vai fazer, você tira de você a responsabilidade dos seus rolos. Então, quando eu espero que o outro diga que eu sou bonita, eu boto no outro a responsabilidade e o meu poder pessoal. Quando eu espero que o outro me diga qual é a chave, eu boto no outro a minha possibilidade de realmente viver a vida dos meus sonhos. Quando eu espero que outra pessoa seja responsável pelo meu sucesso, eu ainda estou buscando a minha mãe e o meu pai. E eu tô aqui nessa live abrindo seus olhos, porque enquanto você achar que a responsabilidade está em uma pessoa, você ainda tá buscando papai e mamãe. E aí, quem busca papai e mamãe não tem dinheiro, quem busca papai e mamãe não tem sucesso, quem busca papai e mamãe não faz sexo, quem busca papai e mamãe não tem prazer, porque vai passar o resto da vida buscando papai e mamãe. Então, quando alguém olha para outra pessoa e pensa que essa pessoa está sendo retroalimentada, ela não tá falando da Ana, ela não tá falando da Andri, ela não tá falando do Felipe, ela não tá falando da fulana, da ciclana, ela não tá falando. Ela tá falando dela mesma. E do triste mecanismo de vida que ela vive, de pensar que alguém é responsável pela vida dela. Ela ainda é uma criança. Só que isso é 90% das pessoas. É 90% das pessoas. Ou mais, é 98 ou 9% das pessoas. O 1% da população brasileira que faz mais de 20 mil reais são pessoas adultas que entenderam que não dá para fazer depois, que não dá para deixar para depois, que não tem tempo, que não tem vida, que não tem preço que custe o nosso tempo e a nossa vida e que ninguém é responsável por isso a não ser nós mesmas. Respira. Porque eu acabei de fazer um corte bem grande. Bem grande. Aí, não foi? Eu quero que você pegue papel e caneta e a gente vai começar a fazer exercício. Eu quero que você pegue papel e caneta e a gente vai começar a fazer exercício e a gente tá quase chegando na meta. Agora a gente tá quase chegando na meta. Vamos desenrolar esse nó. Pegou papel e caneta? Me confirma aí, enquanto eu tomo uma aguinha, se você pegou papel e caneta e a gente vai matar a cobra e mostrar o pau. Bora? Pois pronto. Ana, como que você faz as coisas? Você não tem medo? Você não tem medo? Você não tem medo de dar errado? Você não tem medo de desagradar? Você não tem medo das pessoas ficarem putas da cara com você com esses sacodes, irem embora e ficarem muito bravas? Você não tem medo de falarem mal de você? Você não tem medo de não dar resultado para suas alunas? Você não tem medo de... Você não tem medo? Me perguntem aí. Do que vocês acham que talvez eu não tenha medo? Pois eu vou contar pra vocês que eu sou a pessoa mais cagona que tem. Sou mesmo. E minha mãe que tá aqui nessa live sabe.
Eu sou muito aparentemente forte. Mas eu tremo na base. Real. Real. Só que eu nunca tive opção. Então, a primeira coisa que você precisa entender para romper essa linha, para ficar livre, para ser uma pessoa que fica só com a própria linha, que é uma pessoa posicionada. O que é uma pessoa posicionada? É quando ela segura a própria linha. Onde ela está alinhada com o seu corpo, com a sua mente e com o seu espírito. É uma pessoa autorresponsável. É uma pessoa que, ao invés de pendurar a linha nos outros, pega pra si mesma. Eu tenho que respirar com frequência pra esse medo não me tomar. Mas escreve aí no seu papel, então. Escreve, tá? Escreve. Quem não tem medo, escreve no seu papel. Tem problemas neurológicos. Quem não tem medo, tem problemas neurológicos. A primeira coisa que a gente precisa saber para romper a linha do medo é que o medo não é nosso inimigo. E que quem não tem medo tem problemas neurológicos graves. Existe uma patologia para isso, inclusive. Se eu não tivesse medo, eu não olhava a sinaleira antes de atravessar. Se eu não tivesse medo, eu não botava roupa de frio para sair na rua quando tá frio. Se eu não tivesse medo, eu não verificava as coisas antes de entrar na live. Se eu não tivesse medo, eu não pedia para Nossa Senhora para ela interceder por mim por muita coisa que eu não tenho força. Se eu não tivesse medo, eu não teria impulso de viver. Se eu não tivesse medo de nada, talvez nem viva eu estivesse. A questão é, filhas de mães exigentes, que no caso é a gente, mulheres que tiveram que crescer rápido demais, homens que tiveram que crescer rápido demais, crianças que foram muito exigidas na infância e que tiveram necessidades de desenvolver percepções, de pensar o que os outros estão pensando, de fazer comida porque tinha que fazer o almoço e os pais precisavam, de cuidar de um irmão que precisava, de cuidar de uma irmã que precisava, que tiveram que ser adultas antes da hora, elas aprendem a lidar com o medo desde sempre. Eu tô falando com alguma de vocês? Você sempre se virou, nega. Você sempre se virou. Você sempre fez com medo. E vamos ser bem sinceras, só entre a gente que não tem ninguém vendo, não estamos quase com 5.500 pessoas que não. Vamos fingir, tá? Tem muitas vezes que você nem sabe o que você tá fazendo. Tem muitas vezes que você nem sabe o que você tá fazendo. Mas você fez. E você segurou no sorriso. E você segurou na classe. E você desenrolou bonito. Por quê? Porque você sabe fazer. Você sabe fazer. Agora a questão é, medo é diferente de paralisação. E é aí que a gente vai chegar. Porque se fosse só por medo, minha querida, você já arrasou nessa vida com muito medo.
Muito mais do que eu. Assim como vem o medo, eu falo, bora lá. Vamos fazer. Vocês já vão entender da onde vem isso. Só que por que você paralisa? Medo é diferente de paralisação. O medo é um sintoma neurológico que aparece para você observar o ambiente. O medo protege a vida, caramba. Escreve isso aí nesse teu caderno bem grande no teu espelho, que é pra te parar de inventar história e dizer que não faz as coisas porque tem medo. O medo protege a vida. Simplesmente assim. Não foi o medo que te paralisou. Isso foi uma historinha aí de internet que botaram na sua cabeça e você acreditou. O medo é teu amigo. O medo protege tua vida. Tu sempre fez as coisas com medo mesmo. Cadê tua alma de criança? Cadê tua petulância de adolescente? Que eu tô sabendo bem com quem que eu tô falando aqui, ó. Estamos chegando na nossa meta, bora? Bora? Tu sempre fez. Não é o medo. Acabamos de cortar. Pegue sua linha, que a gente vai usar essa linha aí agora. E a gente vai fazer um exercício. Pegue sua linha. E a senhora vai pegar a ponta da linha. A senhora vai pegar a ponta da linha. E a senhora vai, a cada passada, falar algo que você perdeu por conta do medo. Vamos ver essas histórias aí. O medo me limita. O medo me paralisa. O medo que faz eu não fazer stories e não vender. O medo que faz... Tá normal, gente? O medo que faz eu não conseguir amar. O medo que faz eu não ter dinheiro. O medo que faz eu não conseguir me declarar no meu relacionamento. O medo que faz eu não me entregar porque eu tenho medo de me separar. Medo do quê? Escreve aí pra mim, que história é essa que é esse medo e vai enrolando sua mão. Vai enrolando as mãos. Vamos lá. Vocês vão entender que caramba é essa linha e o que tá acontecendo nessa vida de vocês. O medo que me deixa mal, o medo de perder, o medo de não gostarem de mim, o medo de não conseguir, o medo de ter filho, medo de não fazer dinheiro, medo de desagradar o meu pai por realizar o meu sonho, medo de perder um cargo de chefia, medo de não conseguir o quê? Medo de escolher errado, me arrepender, me sentir culpada, medo de não ser suficiente do que faço. Bora, vamos botar pra fora esses medos tudo. E depois que você escrever aqui nos comentários, você vai escrever no seu caderno. Que a gente vai catar a fundo a sua ferida aqui nessa live. Escreve aí, por extenso. A vida que eu não tenho é porque eu tenho medo de me expor? A vida que eu não tenho é porque eu tenho medo do que vão dizer? A vida que eu não tenho é porque eu tenho medo de ficar sozinha? A vida que eu não tenho é porque eu tenho medo de avião?
Vou até constelar minha mãe aqui nessa live, ó. Ela falou que ela tem medo de avião. E sabe o que daí ela faz? Ela sai viajar de carro por tudo quanto é lugar aqui e gasta muito mais aqui do que ir para fora do país. Aí a vida que ela não tem, que é viajar para fora do país, da mesma forma ela paga e gasta andando de carro aqui. Minha querida que está assistindo a live, que tem medo de viver, que tem medo de perder o emprego, que tem medo de mudança. Eu tenho medo de acabar o dinheiro. E aí o que acontece? Guardo o dinheiro, não pago as contas, me enrolo para pagar, fico sem o dinheiro e o dinheiro acaba. Eu tenho medo de dar um passo maior do que deveria. E aí eu não dou passo nenhum. Eu tenho medo de aparecer nos stories e me posicionar. Você não tem medo disso, você tem medo é de ser rejeitada. Eu tenho medo de me separar e não dar conta sozinha. Aí você não tem medo de viver do lado de alguém que você não ama mais? Eu tenho medo de ser julgada. E você não tem medo de ficar se escondendo o resto da sua vida? Tenho medo do futuro. Aí eu não vivo o presente. Eu tenho medo de não atender as expectativas dos outros. E você atende as suas? Eu tenho medo de assumir responsabilidades maiores. Então eu vou me enrolar com um monte de coisa pequena, porque quando eu me enrolo com um monte de coisa pequena, eu não preciso assumir coisa grande. Eu tenho medo de ficar sozinha. Então eu vou dizer que não me importo, que eu quero ficar sozinha mesmo. Assim eu não preciso lidar com esse medo. Eu tenho medo da rejeição. Então, eu vou criar uma casca, assim como eu criei também, que muita gente me olha e diz, essa menina tem cara de nojenta. Só que é resquício da minha ferida de rejeição. Todo mundo que tem ferida de rejeição tem cara de nojenta. A gente criou essa cara que é pra espantar as pessoas, pra não sofrer o medo de ser espantada. Eu tenho medo de encontrar um amor. Medo da humilhação. Vocês estão entendendo? Escreve aí pra você. A vida que eu não tenho é por conta de... E aí você vai escrever o seu medo. E agora eu quero que a gente faça um exercício juntas. Vocês estão enroladas na linha? 5.300 pessoas. Com medo. Gente, desculpa, mas isso me emociona muito, tá? 5.300 vidas aprisionadas. Deixa eu te falar uma coisa. Bem séria. Quando você tem esse pensamento de medo, você só pode ter medo daquilo que é de alguma forma visível dentro do seu coração. Não existe essas pessoas que falam, eu tenho medo do nada. O medo do nada não existe, porque o medo protege a vida. Então eu preciso sentir a presença de algo para eu ter medo daquilo. Eu tenho medo de espírito. É porque eu sinto a presença de algo. Eu tenho medo de cobra. Eu não vou ter medo de cobra no shopping, né? Óbvio que não. Por quê? Porque eu não estou na presença e num ambiente que tem uma cobra. Vou falar de novo. Você só tem medo daquilo que você está vendo ou está próxima.
Você só tem medo daquilo que você pode ver, que você pode sentir e que você está próxima. Eu não vou ter medo de cobra no meio do shopping center. Eu não vou ter medo de amar se eu tô no meio do trabalho. O que isso quer dizer, Ana? Aqui tá você. Aqui tá a vida que você deseja. Aqui tá você. Aqui tá a vida que você deseja. E aqui tá esse monte de história, desculpa e xalalá que você tá inventando e dando o nome de medo porque você simplesmente não quer romper essa linha. Isso é muito sério. É uma boa e uma má notícia. Se você sente medo de ser amada, é porque o amor já tocou no seu coração e já existe alguém. Se você sente medo de ser julgada, é porque você sabe que você vai abrir a sua boca e você vai ter sucesso e as pessoas vão te ouvir porque você tem o que você vai entregar. Se você tem medo de aparecer, é porque você tem conteúdo para entregar. Você tá ali de fazer. Se você tem medo de mudar a sua vida quando você tiver dinheiro, é porque o dinheiro já tá em cima da mesa, caramba, e você tá perdendo ele. Tudo aquilo que você tem medo tá bem perto. Ai, Ana, eu tenho medo de morrer. Não, você não tem medo de morrer. Você já tá morrendo. Porque você não tá vivendo. Ai, Ana, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Não, você não tem medo de perder as pessoas que você ama. Você não tá aproveitando elas. Porque o medo faz você se enrolar e não ver que tá na sua cara a um fio e a um passo de você conseguir viver a vida que você veio viver. Entenderam? Tá na tua cara. O teu dinheiro, a vida que você quer, a profissão que você quer, o reconhecimento que você quer, o posicionamento que você quer, a empresa que você quer. Você só consegue sentir medo de crescer quando você tá crescendo. Você só consegue sentir medo de ser julgada quando você tá prestes a falar algo. Você só consegue sentir quando você tá prestes a fazer. Ou seja, minha amiga, tem um vulcão querendo sair. Você já sabe que você tem que cortar, senão você não tinha se inscrito nesse desafio. Você já sabe que você tem potencial. Você já sabe o que você tem que fazer, minha querida. A sua vida tá aqui, ó. Vai continuar se enrolando? Ah, mas eu não posso sair por causa dos meus filhos. Não bota os filhos no rolo. Ah, mas eu não posso sair por causa da minha sócia. Não bota a sócia no rolo. A sua vida tá assim, ó, de mudar. Quem aí tá sentindo um friozinho na barriga? Porque eu comecei a sentir. Ah, meu Deus, eu comecei a sentir. Vocês pegaram essa chave? Vocês pegaram o ouro dela? As 20/20? Vocês pegaram o ouro dela? A sua vida, minha querida. A vida que você sonha, a vida que você tem medo, a vida que você evita ter, que é muito melhor do que a que você tem. Você só não tem porque você tá inventando história. Tadã! Inventando histórias. Sinta de novo esse friozinho na barriga.
Se conecta de novo com a tua adolescente. Se conecta de novo com o teu chamado. Se conecta de novo com a alegria da tua criança. Sabe? Eu tô sentindo aqui, gente. Eu tô sentindo o campo de vocês. Subiu. Subiu o frio na barriga. Olha aqui, ó. É esse olhar que a gente tem que ter pra vida. Aquilo que eu quero. Vai vir medo? Vai vir. Por quê? A gente não vai dar tempo de ter uma aula de neurociência, eu explicar o que acontece do medo dentro da sua cabeça. Isso aí a gente vai trabalhar dentro da mentoria. Mas existem uma barça mental, uma programação mental que replica e que vira um vício emocional e que te impede de conectar com aquilo que você quer. Você precisa olhar com tesão. É isso que eu quero fazer você sentir nessa live de hoje. Tesão, fogo, vida, chama do Espírito Santo nascendo. Aqui, ó, no mesmo lugar de ontem. Lembra? Aqui. Ana, mas esse lugar era o lugar onde ontem eu tava presa na minha mãe. Agora a gente desprendeu. Meu Deus, não tem nada. Minha barriga tá vazia. E agora? E agora que eu não tô enrolada com mais nada? E agora que eu não tenho mais história? E agora que eu entendi que o rolo é meu? E agora? Agora dá frio na barriga. Agora eu não sei o que fazer. Agora eu comecei a ficar nervosa. Agora eu posso ser eu? Agora eu posso sentir? Agora eu posso escolher? Agora eu posso brincar com essa linha? Brinca com a tua linha. Entende que existe um poder gigantesco nela. Mas ela é sua. E que todas as vezes que você for conectar com alguém, você precisa escolher. E você precisa decidir. Só que a sua linha só tem uma ponta. E você não vai conseguir conectar com a vida que você merece se essa ponta estiver enrolada com algo que não presta. Com algo que já morreu, com algo que já passou, com algo que não faz mais sentido. Você só vai conseguir se conectar com a vida que você deseja quando você desconectar daquilo que está ocupando espaço. Simples assim. Então, já aprendemos que o medo é nosso amigo, que ele é uma ladaia da nossa cabeça, que eu tenho o poder em mim de escolha de me conectar. Vocês estão sentindo esse tesão, gente? Eu tô sentindo. É isso que eu queria pra essa live hoje. Pepeca suando, mão suando, né? Isso aqui fica tudo suado. E é o quê? Isso, gente, é o campo de criação, de criatividade, de feminino, de energia vital, de movimento, de decisão, de adrenalina. Eu tô ali, ó. Ali. Pra se conectar. E a escolha é de vocês. Mas eu vou deixar mais uma chave pra gente encaminhar pro final, fazer o nosso exercício e liberar de uma vez por todas a oportunidade de vocês fazerem parte da 11ª
turma. Eu, volta e meia, tenho medo. Vocês já entenderam que o medo não é problema, né? A questão é, quando eu tenho medo, eu literalmente preciso soltar a corda e me conectar com uma só pessoa. E isso eu aprendi a duras penas. E essa vai ser talvez a maior chave dessa live, porque amanhã, só pra avisar, tá? Amanhã a gente vai fazer análise de perfil e eu vou mostrar pra vocês a potência que nós temos aqui dentro da nossa empresa, dentro do nosso programa, dentro da nossa mentoria, de fazer vocês voarem se vocês quiserem. Então estejam na live de amanhã, porque a gente já trabalhou a criança, a gente tá incendiando essa adulta e eu vou puxar a gente amanhã nessa live. Então você se arruma e venha pra essa live intencionada, que eu vou pegar teu problema e vou direcionar. E já tem gente pronta pra ter 11 aqui. Já tem gente pronta pra romper a linha do medo. Já tem gente pronta pra mudar a vida ainda esse ano. 2024 já é o melhor ano da nossa vida. Mas poderia não ser. E eu tô aqui com uma coisa que eu fui fazer hoje de manhã. Se vocês olharem lá meus stories, vocês vão ver que eu tava na rua, que eu saí de carro com meu marido. E eu entrei no carro muito feliz. Eu fui assinar um documento hoje. Vou mostrar pra vocês. Eu fui assinar um documento hoje. E esse documento é uma procuração para uma amiga minha lá de Portugal, para ela fazer altas transações dentro da nossa empresa. É um documento que fala e atesta que a Conhecimentos Sistêmicos virou uma empresa internacional. Mas o que eu quero dizer com isso? O nome da pessoa que está aqui nessa procuração é Gabriela Rosa Tuller. E a Gabriela foi rainha da T1. E quando eu abri a T1, eu abri cagada de medo. Quando eu comecei a dar mentorias, eu comecei com muito medo. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, como eu ia fazer, como eu ia conduzir a turma, que tipo de exercício eu ia fazer. Mas eu tinha vontade. E eu tinha alguns anos, né? Eu tinha dado aulas em universidade, veio toda aquela carga. Eu sou filha de professora. Eu, assim como vocês, sempre me virei muito bem. Então, eu senti que eu precisava abrir. Que eu precisava abrir uma turma. Eu não queria mais atender individual. Eu já estava atendendo com as constelações no consultório, o qual a gente teve muito medo para abrir, eu e o Felipe. Mas eu preciso contar coisas para vocês, para que vocês entendam o valor desse documento aqui hoje. 2018, eu me sentia muito sozinha. Eu fingia que estava tudo bem. Eu estava dando aula em pós-graduações. Quem era eu na fila do pão, gente? Eu era advogada, era nova, já sabia das constelações, já era consteladora, já tinha feito 3 formações, já tinha anos de estrada nas constelações. 2018, tá? Ontem. Já era formada, já tinha 3 formações, já tinha pós-graduação. Ó, a Rochelle falando, eu fui aluna da pós. E eu dava aula
nas universidades, nas pós, nas escolas dos outros. Porque eu era muito boa de criar produtos, de dar ideias, de fazer dinheiro, de vender para os outros. Para os outros. Então, para criar uma ideia para o outro, eu era maravilhosa. Para resolver o problema do outro, eu era maravilhosa. Para cuidar dos problemas dos outros, eu era maravilhosa. Para desenrolar o rolo dos outros, eu era maravilhosa. Então, eu tinha ideia para tudo para os outros. Eu entregava os melhores cursos, as melhores aulas. Modéstia à parte, meus alunos da pós aparecem até hoje, mandam mensagem aqui. Era a melhor aula. Porque eu adorava. Só que eu recebia R$200 a hora a aula. Eu recebia porcentagens esdrúxulas para atender um monte de gente. Porque eu tava nessa dinâmica aqui ainda. E aí chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais. Eu trabalho igual uma doida, eu tenho 2 pós-graduações, eu abri meu escritório próprio com a minha sócia, que tá aqui maravilhosa, assistindo a live e hoje virou consteladora, trabalha com a gente dentro da Conhecimentos Sistêmicos. A gente nunca imaginou que a gente ia estar aqui. Mas a gente sabia que aquela não era a vida. Tem gente que me pergunta, você imaginou que você viveria tudo isso? Eu nunca imaginei com detalhes. Mas quando eu vivia aquela vida toda enrolada, eu tinha certeza que aquela não era a minha vida. E qual era a certeza? Era a raiva que eu sentia. Eu tinha certeza que aquela não era a minha vida porque eu tinha raiva. Eu tinha raiva de não conseguir colocar tudo que existia dentro de mim pra fora. Eu tinha raiva porque eu me relacionava e eu pensava, mas eu só quero amar essa criatura. E o Felipe era difícil, gente. Eu tinha raiva porque eu trabalhava muito bem, eu era ótima advogada, mas eu não conseguia fazer sobrar dinheiro. Ou seja, assim como o medo, eu sempre soube que aquela não era a minha vida. E eu vivia com aquela sombra daquele medo me atordoando. E ao mesmo tempo em que eu sentia que não era a minha vida, eu sentia que vida que eu merecia também. Mas eu tava presa. E aí eu me enrolava. Arrumava umas palestras gratuitas, uns projetos pra me enfiar, umas brigas pra me meter. Isso já bem menos, né? 2018 eu já tava tratada. Ou ao menos em tratamento. Porque já tinha passado por 3 formações de constelação. Por isso que quando os alunos entram na minha formação, eu falo, essa é a última. Quando as alunas entram dentro da minha turma de mentoria, eu falo, chega! Você pede tanto pro universo, trabalha com o que tu tem. Quem é daqui das minhas turmas antigas, coloca aí pra mim, da turma 1 a 10. Eu proíbo elas, quando a gente começar segunda-feira, dia 26, as nossas aulas da turma de mentoria e eu acompanhar você durante 1 mês e meio, eu vou te acompanhar, eu vou trabalhar a sua criança interior com você, eu vou olhar para sua mãe com você, a gente vai olhar para o seu pai com você, a gente vai olhar para o dinheiro com você, a gente vai ensinar você sobre propósito, sobre venda, sobre direcionamento. A gente vai ter, que esse é um especial da turma 11, consteladoras formadas por mim e eu junto, em um dia separado, fazendo constelações coletivas. A gente vai fazer tudo isso. Mas você vai ter que querer. Porque quando uma aluna minha entra no clã, entra no império e decide ser uma rainha, qual é a primeira coisa que eu faço no primeiro dia de aula?
Acabou a palhaçada, você não compra mais nada. Porque eu sei bem com quem eu tô falando. Ai, Ana, mas eu preciso de mais um curso. Não precisa. Vai fazer dinheiro com o que tem. Você precisa se enxergar. Você precisa entender o seu tamanho. Você precisa entender o que você precisa. O que é necessidade? O que a gente vai fazer com tudo que tem aí dentro? O que a gente vai fazer virar dinheiro aí? O que precisa ser cortado? O que precisa ficar na sua vida? É isso que a gente trabalha dentro das nossas turmas. E o primeiro decreto é esse. Parou a palhaçada e não vai comprar mais nada. Acabou o rolo, acabou o barulho. A gente vai trabalhar quem você é, sua essência, sua relação com seu pai, sua relação com a sua mãe, sua relação com o dinheiro, sua relação com o prazer, sua relação com o seu próprio corpo, com o seu feminino, com o seu marido, com seus filhos. E aí você vai ver um ganho que nenhum certificado, nenhuma pós-graduação, ninguém vai te trazer. Que é o ganho da própria segurança. Que é o ganho de olhar para você mesmo. Enquanto você não olhar para você, enquanto você não fizer esse movimento aqui, não vai acontecer. Então, é isso que a gente faz dentro das turmas. E o que isso tem a ver com o meu processo? Tudo. Porque eu era essa pessoa enrolada. Até que chegou um momento em que eu decidi, eu preciso cortar. E eu já namorava com o Felipe, mas o nosso relacionamento era aquele vai ou racha, era um negócio meio assim, não ia, não ia. Por que eu falo que falta de reconhecimento é falta de posicionamento? Porque eu vivi na prática. Eu vivi na prática. Então, eu não me posicionava. Também não me posicionava com a minha mãe, vivia ali. Também não me posicionava com os meus clientes, eu não conseguia cobrar eles direito. Não me posicionava porque eu pensava assim, ai meu Deus, o que os advogados vão pensar de mim? O que a advocacia vai pensar de mim? Vão achar que eu enlouqueci se eu começar a falar de constelação. Ana, mas o que virou a sua chave? Vergonha na cara virou minha chave. Vergonha na cara virou minha chave. Eu já tinha perdido um ovário, eu já tinha feito cirurgias no seio, eu já tinha conhecimento suficiente, eu já tinha diplomas, eu já tinha talento, eu tinha um monte de potencial e eu não era a pessoa que eu gostaria de ser. Então, se você ainda não sentiu raiva e fogo no cu, vou ser bem sincera aqui, de mudar a sua vida, você não vai conseguir romper a linha. Porque eu tive que ter raiva da mediocridade que eu tava aceitando. E aí, sabe o que eu fiz? Liguei pra minha avó e pedi, vó, preciso ir pra fora. Preciso fazer um mestrado fora. Preciso ir lá pra fora. Por quê? Porque eu vi uma pessoa. Eu vi uma pessoa o quê? Vivendo a vida que eu queria viver. Quando eu vi uma pessoa vivendo a vida no Facebook que eu queria viver, eu pensei, essa é a vida. Essa é a vida. É isso. Aí eu pensei, eu vou também. Eu vou pra lá. Como que eu vou? Não sei, não tem dinheiro. Tinha um cartão do Santander, vivia renegociando aquele cartão, pagava as contas do escritório, recebia o salário lá da faculdade, 200 pila a hora, meus clientes de direito de família, gastava todo o dinheiro que eu tinha em curso e o resto do dinheiro eu gastava em roupa pra parecer ser bem sucedida, pra poder vender, pra poder cobrar, pra poder gastar em roupa. E aquilo era daquele jeito. E aí eu fazia mais curso pra parecer que eu era mais inteligente, pra me sentir mais segura. E o meu dinheiro só ia embora, o meu dinheiro só ia embora, o meu dinheiro só ia embora. Então eu não tinha dinheiro. Não tinha. Aí, mas eu tinha uma imagem, que era aquela imagem daquela mulher que tava lá. E aqui, ó, a Paola já matou a charada. O que eu fiz? Liguei pra minha avó pedir dinheiro. Liguei pra minha avó
disse que podia me ajudar com um pedaço. Aí, meus pais não podiam me ajudar na época, eles estavam passando por uma situação muito delicada financeira. Aí eu fui num amigo, que não era bem amigo, ele era marido do meu amigo, Rodrigo, que hoje trabalha comigo. E falei, Rodrigo, eu preciso de um cartão emprestado, porque o Rodrigo, ele sempre gostou de compras, né? Então ele vivia comprando coisa e ele sempre gostou do que é bom, então ele tinha cartão com limite alto, 5 mil reais. 5 mil reais. Ó, a André falou que pra entrar na T8 ela também pediu dinheiro emprestado. Aí pedi o cartão do Rodrigo emprestado e fui com 5 mil reais. Eu e meus 5 mil reais e o cartão do Rodrigo e eu na Europa. E aí a gente trabalhou, eu e a Carol, muito. Só que o que aconteceu? Quando eu decidi cortar a linha, minha mãe ficou doida, ficou puta da cara comigo, não quis nem me levar no aeroporto, falou que eu tava inventando moda, que eu ia perder tempo, que eu ia me endividar, que onde já se viu, que não sei o quê. Meu pai ficou mudo. Minha irmã não morava mais aqui. O Felipe não cagava nem desocupava. A Carol, que era minha sócia, me deu maior apoio, falou, vai amiga, eu dou conta aqui, você trabalha lá, trabalha online, eu dou um jeito. Foi uma das únicas pessoas que me apoiou nessa época. E esse meu amigo que me emprestou esse cartão. Resumo da ópera. Fui eu pra lá com aquele dinheiro. Estourei minha cabeça. O que é estourar a cabeça? É você chegar num lugar e pensar assim, essa é a vida. Essa é a vida. Essa é a vida que eu quero, essa é a vida que eu mereço, essa é a vida que eu desejo, essa é a vida. Só tem um problema, eu não tenho dinheiro pra bancar essa vida, não. Essa é a vida, eu já entendi qual é a vida, mas eu não tenho dinheiro pra ficar aqui. Então eu fiquei lá até quando dava o dinheiro e depois eu voltei. E aí quando eu voltei, eu tava com muita raiva. Raiva de quem? Não era raiva do escritório, não era raiva dos clientes, não era raiva do Felipe, não era raiva do meu pai, não era raiva da minha mãe. Era a raiva da idiota que eu fui e do tempo de vida que eu perdi tentando agradar todo mundo. Desculpa, mas eu vou ter que falar pra vocês, eu não sei porquê. Eu tô só soltando aquilo que tá vindo pra alguém, Se essa live é pra você, tá vindo. Gente, quando eu cheguei em casa, eu tava virada no giraia. Eu dei um chá de sumiço no Felipe e eu falei, seguinte, eu vou embora pra Portugal no final do ano. Ou tu te resolve ou tu não te resolve. Cheguei no escritório e falei, amiga, a gente precisa reorganizar a nossa sociedade. Agora eu vou ter os meus clientes, você vai ter os seus, a gente vai organizar isso aqui. Ligava pros clientes e falava, é o seguinte, quem não pagar agora vai ter execução. Gente, o povo me chamava pra dar palestra de graça, eu falava, não posso. Chamei o povo, comecei a fazer constelação lá dentro do escritório, dentro da salinha que a gente tinha, pedi uma sala de uma pessoa emprestada, peguei aquela sala, pagava 30% pra ela e quarta-feira era santo, toda quarta-feira eu tava lá. Com constelação ou sem constelação, com cliente ou sem cliente, eu tava lá. E na minha cabeça só passava uma coisa, eu preciso fazer dinheiro pra ter a vida que eu mereço. Eu me recuso a viver essa vida que eu tô hoje. Eu já vi qual é a vida que eu mereço. Pega essa chave. Eu já vi qual é a vida que eu mereço. Eu me recuso a viver essa vida aqui. E aí eu comecei. Eu comecei a trabalhar.
Dei um chá de sumiço no Felipe, e aí ele começou a vir. Aí ele começou a ver como é que o negócio funcionava. Eu comecei a fazer as minhas coisas, eu comecei a fazer os meus cursos. Eu dei um ultimato no Felipe, quando a gente ia abrir o instituto. Eu falei, chegou! Agora que eu já atendo, agora que eu já sou a primeira consteladora da região, porque até isso, gente, eu era a primeira consteladora de todo esse litoral norte aqui. Uma das únicas do Rio Grande do Sul. E ao invés de eu aproveitar o oceano azul que existia na minha frente, eu fazia igual você. Eu contava um xalalá de dizer que ninguém conhecia constelação. Ninguém conhece constelação. Então não adianta, sabe? As pessoas têm medo de constelação. Eu não falo de constelação porque as pessoas têm medo de constelação. Eu não falo disso porque as pessoas não entendem. Eu não falo disso porque não tem mercado aqui na minha cidade. Quando eu bati no peito, eu falei, não tem mercado, eu vou criar. Não tem constelador, então eu vou ser. E se não tem constelador, eu vou ser a melhor. E aí eu vou abrir um lugar. Dei um ultimato no Felipe. Ele era médico, eu era consteladora. A gente pegou uma cartolina. Eu tinha prática de organização de negócio e tudo aquele fogo que eu tinha de resolver os problemas dos outros, eu comecei a resolver os meus. E é esse o convite que eu quero te fazer aqui. Tá lá no link da minha bio. A gente já transformou mais de 30 mil vidas. Se você foi transformada nestes 2 dias aqui, um pouquinho. E se você deseja direcionamento, objetividade, planejamento, curar os seus traumas e parar com essa ladaia de ficar gastando dinheiro à toa em outro lugar e decidir um mês da sua vida estar comigo na turma 11, esse é o meu convite para você. Durante o prazo de 48 horas até sexta-feira, nós temos um valor especial. Amanhã a gente tem a última aula. Eu não tô enrolando ninguém aqui, eu estou sendo bem clara. Então, se você não quiser vir na aula de amanhã, porque você vai pensar, e amanhã ela vai vender? Escassa. Você nunca vai conseguir vender nada na sua vida. Termine o desafio e aprenda a vender na aula de amanhã. Aprenda sobre propósito, aprenda sobre posicionamento, aprenda sobre direcionamento, mas principalmente se emputeça com essa vida que você tá vivendo. Porque é desse jeito que você vai ter que cortar o cordão do medo. Porque se essa historinha de eu tenho medo é porque você não passou raiva o suficiente. Simplesmente. Eu tenho medo que os outros vão pensar. Ah, é? Você não tem medo de viver a vida que você tá vivendo? Eu tenho medo de não conseguir. Você não tem medo de ficar aí nesse lugar? Porque foi isso que eu olhei. Eu tenho só 2 opções. Ou eu vou com medo mesmo, ou eu vou passar a vida inteira vivendo uma vida que não é pra mim. Essa é a sua escolha. Ou você decide e esteja num ambiente extremamente próspero, com mulheres do mundo inteiro, fazendo networking, trabalhando sua criança interior, sua relação com a sua mãe, sua relação com seu pai, sua relação com o dinheiro, profundamente, e resolve se conectar com as pessoas certas, no lugar certo. Ou você vai ficar sentindo esse fogo aí de vez em quando, ele vai acender, daí alguém vai vir, vai apagar. E aí é sua escolha. Porque você sempre decide. Decisão. Quando você decide não fazer, quando você decide ter medo, quando você decide ficar onde você está, você teve uma decisão. Você cindiu com a vida que você merece. Decida pela vida que você merece. E vai com medo mesmo. Porque se eu não tivesse dado esse peitaço, eu não estaria hoje
assinando procuração de uma das minhas alunas, que virou minha advogada, que virou professora do novo sistema, da nossa sede na Europa, onde nós formamos no ano passado alunos de mais de 9 países na nossa própria metodologia, na nossa escola. Eu tenho que ter muito orgulho disso e você tem que ter orgulho da sua história. Seus pais não passaram pelo que você passou a troco de nada. Eu podia muito bem ficar presa na minha história. Na história dos meus pais, na história de dificuldade, no medo de falência, no medo de mudança, no medo de não conseguir, no medo de ser passada para trás, no medo de não conseguir ter filhos porque eu tenho um ovário só. Eu posso escolher me conectar com o medo ou eu posso escolher me conectar com a vida que eu mereço. E a minha decisão foi me conectar com a vida que eu mereço. E as mulheres que estão aqui, Mônica, maravilhosa, que fez a formação em Portugal, Dani, as várias Danis, Dani Cunha, Dani Cuervo, Dani Soares. Essas mulheres, elas um dia decidiram se conectar com a vida que elas merecem. É isso que eu convido vocês. Chega dessa história de medo. Quem tem medo tem dúvida. Quem tem medo tem dúvida. E você não duvida do outro, você duvida de você mesma. Você duvida da visão que você tem. Quando Deus me colocou em Portugal, quando Deus colocou aquela imagem daquela mulher na minha cabeça, quando Deus botou dentro da minha cabeça e isso vai acontecer, essa live vai ficar gravada, ela vai pro YouTube e daqui a uns 2 anos a gente vai olhar essa live e a gente vai ver os planos de Deus se concretizarem. Eu vi, ninguém me contou que o feminino é o futuro. Eu vi, ninguém me contou quando eu aluguei o Costão do Santinho para 100 pessoas, sem ter dinheiro para pagar, olhei para aquele lugar maior e falei, um dia eu vou fazer um evento ali para 2.000. 2 anos depois, o evento estava esgotado e nós estávamos em cima daquele palco. Eu saí cagada de medo esse ano e eu assumi um compromisso em público que esse ano a gente tem 5.000 pessoas dentro do Encontro Nacional. Por quê, Ana? Porque eu vi, ninguém me contou. Eu vi como? Eu fechei o olho, eu senti frio na barriga, eu senti tesão. Eu senti algo me invadir. E eu aprendi uma coisa, que quando eu fecho o meu olho, eu sinto frio na barriga e eu vejo algo, essa mensagem é de Deus pra mim. Eu posso não confiar em mim, mas eu confio em quem me deu a visão. Eu posso não confiar no tamanho que eu tenho, mas eu confio em quem me deu a visão. E a gente foi agora pro Peru e a gente fez uma visualização tão linda e eu vi um estádio inteiro cheio, com mulheres se curando, com mulheres do Brasil e da Europa trocando, com o feminino explodindo, com a cura do útero acontecendo, com a presença das nossas avós, com a presença de toda a nossa ancestralidade. E sabe o que aconteceu? Eu recebi hoje de manhã mensagens assim. Eu vi a minha avó, eu fiquei menstruada depois da primeira aula, eu acordei feliz. A meditação que eu fiz no Peru mostrava isso. Fios, linhas coloridas se espalhando por todos os lugares do mundo. As mulheres dançando, as mulheres se sentindo vivas, as mulheres limpando seu útero, as mulheres se conectando com a prosperidade. Eu dou conta disso? Eu, Ana, pessoa física, não. Eu, Ana, tenho medo pra caramba. Eu tenho medo de perder meu casamento no meio desse rolê. Eu tenho medo de talvez não ter espaço para os meus filhos no meio dessa história toda. Eu tenho medo de talvez não conseguir estar presente para os meus pais como eu gostaria.
Mas eu respiro fundo e acredito em quem me deu a visão. E quem me deu a visão há de prover. Você sabe a vida que você merece, você sabe a visão que você teve, você tem medo de arriscar e realmente concluir que esse não é o seu lugar. Se você quer companhia para crescer, para estourar a tua bolha, para mudar a tua vida, para estar em outra ambiência, acredita em quem te deu a visão. E eu tenho total convicção, isso eu não duvido, que a nossa missão aqui é essa. Nós somos instrumentos dentro dessa empresa. E ela foi criada para devolver a dignidade para milhões de mulheres. Eu não tô vendendo curso na internet e eu me recuso a ser colocada dentro desse lugar. O meu lugar é de educação, direito e dignidade. Então, se é isso que você quer, é isso que eu te convido a fazer. E essa foi uma ótima aula de posicionamento. Se você um dia tiver esse fogo no olho, essa gana de viver, essa fé na missão e pagar o preço, você vai abrir uma live e vai ter 5 pessoas. Ontem, eu vou colocar lá nos stories para vocês verem. A Carol, que é a minha sócia, e que eu tive que romper com ela. Que eu tive que fechar o escritório. Que eu tive muito medo de perder a amizade dela. Ela me mandou mensagem falando assim: parabéns, amiga. Quando você fazia live e tinha 5 pessoas, eu tava lá. Ontem eram 5.000. Eu já tive live de 3, de 5 pessoas. Mas a missão e o discurso sempre foi o mesmo. É isso que eu falo. E é esse meu desejo pra vocês. Quem vocês vão ser daqui a 3, 4 anos. Se eu não tivesse aberto a T1, eu não teria conhecido Gabriela. Se eu não tivesse pedido o cartão do Rodrigo, eu não teria ido pra Portugal. Se eu não tivesse acreditado na visão, não seríamos uma empresa internacional. Uma escola, uma instituição de ensino, um lugar que desperta milhões e milhões de pessoas, que emprega famílias e que tem essa missão. Eu podia estar enrolada por aí, mas eu decidi pagar o preço. Então, meus amores, pra gente encerrar, amanhã a nossa aula vai ser uma aula diferente. Se arrumem porque vocês vão aparecer aqui provavelmente. Eu quero ouvir vocês. Amanhã a gente vai trabalhar propósito, direcionamento, porque agora a gente já trabalhou a criança, a gente já trabalhou a adulta, a gente já tá bem preparada para as escolhas. Amanhã eu quero que você venha intencionada com um problema, você traz o problema e eu vou trazer a direção ao vivo. Vai ser papum. Vou puxar você, você me traz o problema, eu trago a direção em um exercício. Combinado? A gente está com as vagas da turma 11 aberta. As vagas são limitadas. Nós só temos, acredito que, em média, 350 vagas, porque já tem gente que antecipou, já tem gente que faz parte da T11, já tem gente que tá pronta para entrar, inclusive quero ver aqui quem é que tá pronta para entrar. Quem já está na T11, escreve aqui para mim nos comentários. E você corre lá no nosso link da bio. Se você quer informações sobre a turma, amanhã eu vou explicar melhor quem são os professores, o que a gente faz, como a gente faz, todas as segundas-feiras do mês. Começando agora na segunda, dia 26, eu vou ficar 1 mês e meio com vocês. A gente vai trabalhar profundamente com conteúdo, com aulas gravadas, com intensivos, com áudios, com todo o processo que vocês precisam e merecem de direcionamento, com uma metodologia que já transformou milhares de vidas, que possui um extremo resultado, e as vagas estão abertas. Ana,
Se eu não me matricular e me enrolar até sexta-feira de manhã, você vai perder e a turma vai fechar. Porque a gente começa a aula segunda-feira. Então, Ana, eu consigo comprar agora? Olha que coisa mais linda, gente! Galera que já é T11 aqui? Não, você não consegue. Por quê? Porque eu protejo o ambiente das minhas alunas. Então, pessoas que começam as coisas e não terminam, elas vão ter preguiça de preencher um formulário. Elas vão ter preguiça de ir até o final. Elas vão ter preguiça de concretizar aquilo que elas desejam. E isso evita que pessoas que vão afundar o campo e prejudicar o processo de vocês entrem. Então tá lá no link da bio, você preenche o formulário, a gente vai entrar em contato com você, não são robôs, é o meu time, eu vou estar com eles lado a lado de hoje até domingo, olhando o seu problema, vendo se é o caso de você realmente entrar, vendo se você consegue estar conosco, se a gente consegue te direcionar e eles vão te atender um a um. Um a um. Chega de perder, chega de procrastinar, chega de ficar gastando dinheiro à toa. Este é o único lugar que você tem que estar este ano. O único lugar que você tem que estar esse ano. As gurias falando, ó, não é golpe, elas te ouvem mesmo. Atendimento maravilhoso. É isso. É isso. Escolham. Escreve aqui pra mim se você já tá dentro. Eu escolho. Qual o dia da aula, Ana? Todas as segundas-feiras, das 7h30 até umas 10h30, 11 horas. Às vezes um pouco mais. Às vezes um pouco mais. Ana, tem que cortar a linha? Vocês estão amarradas aí? Cortem a linha. Cortar a linha é decidir. Cortar a linha é tomar o poder para si. Cortar a linha é entender que você carrega dentro de você. E escolher, decidir em quem conectar. Agora que vocês cortaram a linha, eu quero que vocês peguem essa linha e pra gente fazer um ritual juntas, que vocês enterrem essa linha. Pra gente finalizar, vamos centrar um pouquinho, vamos segurar esse rolo todo. E eu quero que vocês fiquem segurando, que vocês se conectem com ela. Quem quiser queimar, pode queimar. Mas eu gostaria que vocês enterrassem ela. De verdade. Quem sentir de botar no lixo pode botar. Quem sentir de queimar pode queimar. Se quem mora em apartamento pode queimar. Só cuidado, né? Quem quiser botar no lixo, bota. Mas não bota no lixo de qualquer jeito. Não queima de qualquer jeito. Se concentra, imagina tudo que tá te enrolando, tudo que tá te impedindo, e intenciona a vida que você quer viver e enterra. Ou dá descarga, que a descarga leva. Joga na natureza de alguma forma. Por que eu peço pra você enterrar? Porque tudo aquilo que nos prende é algo que já morreu. Tudo aquilo que nos prende é algo que já morreu. Como assim, Ana? A sua velha versão já morreu. Essa relação desse jeito enrolada
já se foi. Às vezes a pessoa que você amava, um parente, uma pessoa que você gostaria que tivesse com você, também já se foi. Esse emprego já se foi. Esse tempo já se foi. Enterra. E quando você enterrar, coloca suas mãos em cima da terra, ou joga no mar, ou bota na descarga. Eu não sei o que você vai fazer. Mas você entrega para a natureza. Os antigos enterravam o umbigo, exatamente. Joga para a natureza. Porque a natureza, o poder do Divino Espírito Santo, a Mãe Terra, o feminino, a inteligência da natureza dá conta. Você não. E isso precisa morrer para renascer de uma nova forma. Quando você estiver se desfazendo disso, você vai falar: eu entrego para a Mãe Terra aquilo que eu não dou conta mais de carregar. Eu entrego para Deus aquilo que eu não dou conta mais de carregar. Eu devolvo para as minhas ancestrais todas as dores delas, tudo aquilo que eu não dou conta mais de carregar. Eu entrego para esse algo maior, para o Divino Espírito Santo que é feminino, para as minhas avós, para minha mãe, para as minhas tias. Eu entrego para a terra agora tudo aquilo que eu carreguei na minha barriga por todo esse tempo. Eu entrego para a terra tudo aquilo que eu carreguei na minha barriga por todo esse tempo. Com a certeza de que vai ser muito bem cuidado e de que vai renascer. De que vai ser muito bem cuidado e de que vai renascer. Esse é o nosso feminino. Essa é a nossa verdadeira conexão. Essa é a nossa linha perdida. A gente se perdeu da terra e se perdeu do espírito. Que triste, Eveline, o seu comentário. Você se perdeu de você. E espero que você tenha encontrado algo aqui nessa live. A gente se perdeu da terra e a gente se perdeu do espírito. Quando a gente se conecta com a terra e se conecta com o espírito, estamos alinhadas. É isso que eu desejo para vocês. Amanhã estaremos aqui ao vivo para a gente finalizar o nosso desafio e eu espero vocês na nossa turma 11. Eu espero vocês na nossa turma 11 para que vocês curem o feminino de vocês, para que vocês se conectem com o espírito, para que vocês se conectem com a terra, para que vocês se conectem com as suas almas e para que os seus olhos falem por vocês. Esse é o meu desejo. Um grande beijo. Amanhã nós temos sorteio da Lilis, né, gente? De quem comentou no post.
E venham prontas, me tragam seus rolos, que eu tô bem disposta a gente olhar pra eles e resolver. Um grande beijo. Mãe, eu também te amo, pai também. Espero vocês na turma 11. Está oficialmente aberta. Seguimos com ela aberta até sexta-feira. Depois, o valor muda e as vagas acabam. Começa na segunda-feira, dia 26, e eu tô te esperando lá. Beijo!